Todos sabem exatamente o que é desistir, mas quem é que consegue definir e bem essa palavra? No vídeo de hoje eu não vou falar sobre alguém que desistiu, mesmo quando tudo apontava que essa era a melhor coisa para fazer, que era certo abrir mão e partir para outra. O Jean, depois de ganhar tanto na sua carreira como jogador e se tornar um dos maiores vencedores do futebol brasileiro, ele viu como o futebol pode ser injusto e de uma hora para outra, ele que era um jogador multicampeão por clubes, jogador de seleção brasileira, se viu sem clube e esquecido, mesmo já tendo seu nome marcado na história do futebol. Mas você sabe o que aconteceu com o Jean? Sabe por que ele foi injustiçado por alguns clubes e como é que o Jean tá hoje em dia? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje, você não vai acreditar, meu amigo. Mas antes, é claro, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Agora eu tenho um recadinho super importante para você da 1xBet, segura aí, vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 13 de novembro de 2012, o Mano Menezes anunciava a lista da seleção brasileira dos convocados para a seleção e uma surpresa era justamente o volante Jean. Surpresa, claro, porque ele era convocado mesmo jogando fora da sua posição. O Jean, que começou a carreira como meio-campista, aos poucos foi se tornando um coringa e especializado em várias posições. Se tornou um jogador que exemplificaria perfeitamente a frase de pouca mídia e muita bola. Muita bola na lateral, na volância, na meia e se precisasse até na zaga. Jean Rafael Vanderlei Moreira, mais conhecido apenas como Jean, nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 24 de junho de 1986. O Jean veio do futsal, é claro, ali o ninho de muitos bons jogadores no futebol. Depois de uma boa passagem pelo futsal, ele foi para o São Paulo ainda nas categorias de base e subiu para os profissionais do Tricolor Paulista em 2005. E claro que a gente sabe que o São Paulo de 2005 era muito forte. O Jean naquele time teria uma concorrência muito pesada, por isso o Tricolor decidiu emprestar o jogador e ele passou por diversos clubes, jogou pelo América, Marília, Penafiel de Portugal e em 2008 ele voltou ao Tricolor e no São Paulo naquele ano ele foi muito importante naquela famosa arrancada para o título ali do tricampeonato do São Paulo, onde ele foi pela primeira vez campeão brasileiro. No São Paulo, apesar da importância dele para o time, o Jean nunca foi tão valorizado quanto ele merecia e ele acabou deixando o Tricolor Paulista para ir pro Tricolor Carioca, foi pro Fluminense e no Tricolor Carioca ele deslanchou na carreira, foi para a seleção brasileira e inclusive foi campeão da Copa das Confederações com o Brasil em 2013. A bem da verdade, a torcida do São Paulo nunca entendeu como o jogador, que era tão profissional e de alta qualidade jogando, deixou o time por um valor tão baixo sem que o São Paulo fizesse esforço para manter o atleta. Foi campeão brasileiro novamente com o Fluminense no ano de 2012 e depois de outras conquistas com o clube carioca, ele acabou vindo em 2016 jogar no Palmeiras, já que o Fluminense passava por uma reformulação no seu elenco. A patrocinadora master do time ali, que injetava muito dinheiro no clube, naquele momento estava deixando o clube e o Fluminense acabou perdendo bons jogadores. E olha, mesmo o Jean tendo sido revelado pelo São Paulo, rival do Palmeiras, ele nunca teve problema com a torcida alviverde e foi muito bem recebido pelo clube e pela torcida palmeirense. Eu não conhecia até hoje, para falar a verdade, algum torcedor que tivesse bronca do Jean. No Verdão, ele seguiu sendo um bom jogador, muito diferente, atuando como volante, lateral e quando preciso, podia contar com ele na zaga também. Ele foi importante para a reconstrução daquele Palmeiras, foi mais 2 vezes campeão brasileiro com o Verdão, em 2016 e em 2018. Em 2016 ele não só foi campeão, mas dá pra dizer que o título do Verdão passou muito pelos pés do jogador, além das assistências e das bolas paradas, onde ele foi muito importante para a equipe
equipe, o Jean também marcou 6 gols naquela campanha do título alviverde. Mas as lesões, no entanto, não pareciam dispostas a deixar o Jean continuar a ganhar títulos na sua carreira. O jogador pouco foi utilizado pelo Palmeiras na temporada de 2019. Curiosamente, a temporada de 2019 foi uma das poucas na história recente do Verdão em que o Palmeiras não ganhou nenhum título. Jean tava no banco. Tá, tudo bem, não vamos nos precipitar, ok? O Jean, ele se acostumou a jogar em gigantes no Brasil e, claro, com a sua importância na equipe. Por isso ele decidiu se aventurar em outro gigante que vivia um momento complicado, mas era uma chance dele ter mais tempo em campo, visto que ele perdeu espaço no Verdão. Ele então acertou com o Cruzeiro em 2020 e, cara, ele tava bem, jogando como titular, participando muito das jogadas do time, fez gol, mas ele sofreu uma grave lesão no joelho e ali o Jean via o quanto o seu currículo no futebol não vale nada. E aqui eu quero explicar porque eu fiz questão de contar pra vocês todas as conquistas do Jean em detalhes, justamente para que você entenda o peso do que a gente vai dizer. 4 brasileiros, seleção brasileira, história e currículo no futebol. Tudo fica pra trás, meu amigo. Não existe essa história. Na hora que você precisa, se você é um cara mais low profile, que não fica puxando o saco de diretoria ou mesmo da imprensa, você é simplesmente escanteado e o futebol simplesmente ignora você. O Jean sempre teve esse perfil mais tranquilo, pouca mídia e muita bola, mas nesse momento isso tudo pesou. O contrato de empréstimo que o Jean tinha com o Cruzeiro foi rescindido, ele voltou ao Palmeiras para se recuperar da lesão. O Jean ficou no Palmeiras até o final do seu contrato e ele não pode reclamar de falta de assistência do Palmeiras, isso não seria justo. Mas também ele não recebeu nenhum gesto de boa vontade, de gratidão, uma nova chance no Verdão para mostrar que ele ainda podia jogar. Ele não saiu chateado com o Palmeiras, nem tinha porquê, era um jogador que tinha condições de dar a volta por cima, receberia, claro, outras propostas, não é mesmo? E em pouco tempo, com certeza, ele estaria de volta ao futebol por outro clube. Mas o futebol, meus amigos, o futebol é assim. O Jean deixou o Palmeiras e foi esquecido, desacreditado. Dá até pra entender a lógica de alguns dirigentes, já que ele teve o contrato com o Cruzeiro rescindido depois da lesão e o Palmeiras não quis renovar com ele, é claro que ele não tinha mais condição de jogo, talvez fosse isso que tivessem pensado. Os clubes pensaram que não adiantava mais ir atrás, ele não tinha mais condição de jogar bola, mas o Jean conta que nesse momento viu como tudo no futebol é complicado. Ele ficou triste, chateado, viu o quanto o futebol é ingrato e chegou a dar uma declaração numa entrevista ao GE. Vários pensamentos vêm na mente, de desistir, de parar e de encerrar, mas sempre pude manter minha mente firme, de que eu escolho e eu decido quando eu vou parar, não é uma lesão que vai decidir. Eu decidi parar de jogar atuando, jogando dentro de campo, e eu tinha sempre o sentimento de que poderia fazer algo pelo futebol ainda. E talvez você pense, nossa, ele deu essa declaração para aparecer, para poder ser lembrado por outros clubes, mas nada disso. O Jean só deu essa declaração quando ele já estava empregado em um novo clube, no Remo. Pois é, e talvez essa entrevista seja até para ajudar o clube, dar visibilidade para o Remo. Depois de 2 anos sem disputar uma partida oficial, o Jean assinou com o Remo para disputar o Campeonato Pernambucano e a Série D do Campeonato Brasileiro. E só então, quando ele já tinha um novo clube, é que ele resolveu dar uma entrevista. O Jean, inclusive, foi indicado ao Remo ali, quem fez o meio de campo foi justamente o Rivaldo, que é um jogador que talvez descreva melhor esse perfil de pouca mídia e muita bola. Nunca apareceu pelas entrevistas e sim pelo futebol que jogava. O Jean é muito amigo do Rivaldo. O Jean não precisava mais de dinheiro, rapaziada. Ele teve uma carreira de sucesso e com muitos ganhos. Tá milionário, não tenha dúvida. O que ele queria é continuar a carreira dele, jogando futebol, fazendo o que ele gostava. Ele queria decidir quando ele ia parar e não que uma lesão decidisse isso por ele. Eu espero, é claro, que o Jean consiga ir bem no Remo e que ele ajude o time a alcançar o acesso para a Série C. E olha que o Remo tá muito bem na Série D, viu? Tá liderando o grupo dele. Como presente da vida, daquelas retribuições que o futebol dá a alguns bons algumas vezes, o Jean, bom, tem o prazer de ir treinar hoje junto com seu filho e acompanhar o crescimento do seu menino no futebol, já que hoje o filho do Jean joga no Sub-14 do Remo e às vezes até divide o quarto no clube ali com o Jean. O futebol pode ser ingrato, às vezes ele pode ser até cruel, mas é fato,
que cada um define a sua história. A sua história pode ser sobre desistir ou sobre resistir, como a do Jean. Mas e você, torcedor? Acha que o futebol foi ingrato com o Jean por ele ter ficado 2 anos sem clube, sem poder jogar uma partida? O que é que você pensa disso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E olha, tem um outro jogador que também deixou o Palmeiras e hoje não joga mais bola, mas esse foi por opção. É o Wesley. Você lembra dele? A gente fez um vídeo aqui no canal, clica aqui que eu te explico melhor.